ele só voltou às atividades dessa assessoria para bolsonaristas, chamando-os de golpistas. Só para colocar aqui, para falar dessa institucionalidade, porque o Alexandre está falando assim, então, dos inquéritos, foram pedidos do inquérito, o inquérito que ele mesmo abriu, inquérito que já deveria estar fechado, que não deveria nem ter sido aberto, mas, em tendo sido aberto, vamos imaginar, porque um juiz não pode abrir um inquérito do jeito que ele abriu, não pode. Um juiz não abre inquérito. Não abre. Mas vamos imaginar que abriu. Abriu, passou a boiada. Ele tinha que fechar, porque tem o prazo processual. Também não respeitou absolutamente nada. E essa fleuma que ele vem falando agora, foi feito... E o Barroso falando que foi com base nisso e naquilo, etc. e tal. E o presidente do Prerro, sabe o Prerro, Prerrogativas? Que tinha lá, entre as lideranças, o Augusto Arruda Botelho, que foi secretário nacional de Justiça do Dino, e que aí, quando o Dino virou ministro da STF, ele deixou de ser secretário nacional de Justiça e foi advogar para clientes que têm caso e que o Dino é relator. Aí, prerrou para mim, emprerrou para você. É assim que funciona. Vamos ver o que diz, porque o Barroso fala, e essa a assessoria especial de combate à desinformação. Vamos ver como é que nasce isso aqui, para não ter desinformação entre nós, meus queridos amigos. Essa assessoria especial, ela foi instituída pela portaria do TSE 663 de 30 de agosto de 2019, tá? Ela foi colocada para funcionar para as eleições de 2020 e em 2021 se tornou uma assessoria fixa do TSE. Ponto 1. O Talhaferro trabalhava nessa assessoria. O que diz essa portaria que institui essa assessoria? É importante que se saiba. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Enfrentamento à Desinformação com a finalidade de enfrentar os efeitos negativos provocados pela desinformação à imagem e credibilidade da Justiça Eleitoral, ou seja, eles vêm primeiro. A Justiça Eleitoral vem primeiro. O eleitor, o candidato, o pleito, da Justiça Eleitoral primeiro. Primeiro a nossa imagem. Narciso acha que é feio tudo aquilo que não é espelho. A realização das eleições e os atores nelas envolvidos. O programa de enfrentamento à desinformação com foco nas eleições será gerenciado por o grupo gestor. O programa de enfrentamento será desenvolvido e executado em atenção aos seguintes eixos temáticos. Tá? É curta essa portaria. Item 1, inciso 1 do artigo 3º. Organização interna visa a integração e coordenação entre os níveis e áreas que compõem a estrutura organizacional da Justiça Eleitoral e a definição das respectivas atribuições na execução de ações de elaboração e divulgação de contra-informação a práticas de desinformação. Então, primeiro eixo. O que faz essa assessoria? Ela produz informação para combater a desinformação. Esse é o eixo 1. Eixo 2. Alfabetização midiática e informacional. Capacitação voltada à identificação e checagem de práticas de desinformação. Ok? Eixo 3. Contenção à desinformação. Visa a instituição e ao aperfeiçoamento de medidas concretas voltadas a desestimular práticas de desinformação. Vamos grifar esse 3, que é o mais problemático. 4. Identificação e checagem de desinformação. Você só visa. 5. Aperfeiçoamento do ordenamento jurídico. Ou seja, ela fica dando sugestão para o legislativo mudar o ordenamento. E 6. Aperfeiçoamento dos recursos tecnológicos, que visa ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento de recursos de tecnologia, da informação e das comunicações idôneos à identificação de práticas de desinformação. Pois bem,
São 6 as funções, então, dessa assessoria especial de combate à desinformação. Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo? Que isso é muito importante, porque isso ninguém explica. O primeiro eixo, tá? Integrar as áreas da justiça para que elas trabalhem melhor na troca de informação dentro dessas áreas. Não é para você xeretar e investigar ninguém. 2, você fazer um programa de alfabetização da população e combater a desinformação com informação, não bloqueando conta, não tirando monetização. O 3 é que é o mais complexo, porque o 4 fala de identificação da desinformação, ou seja, só você identificar, fazer um PIN para informar. O 5 fala de sugerir aperfeiçoamentos por ordenamento e o 8 para você buscar recursos tecnológicos. Nenhum deles fala para você bloquear, para você multar, para você desmonetizar. O 3 é o problemático, porque contenção à desinformação visa a instituição e ao aperfeiçoamento de medidas concretas voltadas a desestimular práticas de desinformação. Como o princípio da legalidade que a nossa Constituição garante, diz que não pode haver penalidade sem prévia legislação, sem prévia previsão legal, escrita e prévia à aplicação da medida, esse inciso 3, ele não pode criar, como criou o presidente do TSE e também ministro do STF Alexandre de Moraes, fabricar coisas para aplicar penas que não existem. E o que o Glenn Greenwald deixou claro na Folha é que essa assessoria fugiu do que se espera dela. Porque se é para ela identificar desinformação, é para ela verificar todos os partidos, sem racismo político. Ah, existe isso, Pavinato? Existe. É a discriminação em razão de ideologia política. Está no Estatuto de Roma e isso é um crime contra a humanidade. Ele só voltou às atividades dessa assessoria para bolsonaristas, chamando-os de golpistas. Veja a troca de mensagens escritas e faladas entre o Ayrton Vieira e o Talhaferro dessa assessoria. Essa assessoria não pode servir para perseguir. Ela serve para identificar, mas para identificar de todos, com igualdade. A partir do momento que ele direciona, essa assessoria já não funciona mais institucionalmente. É uma vergonha, é uma perseguição, é crime contra a humanidade. Pavinato, posso te fazer uma pergunta? Pode. No caso do STF, regimentalmente, o que deveria ser feito nesse momento? Existe uma previsão, por exemplo, o Alexandre de Moraes, ele deveria ser afastado, mesmo que temporariamente, para verificar efetivamente o que está acontecendo, por mais que todos nós já saibamos. Existe algum trâmite ou é tudo precisa ser definido lá no Senado, que está completamente apático com o Pacheco? Veja, tem duas possibilidades. Tem o crime de responsabilidade, que é aquele que leva ao impeachment, e tem o crime comum, que é aquele que leva à cadeia. O que o Alexandre de Moraes tem feito ao longo dos últimos anos? Os dois. Sobram crimes, principalmente os de abuso de autoridade, mas a gente está vendo aí, ao vivo, a PGR e os colegas já fecharam que ninguém solta a mão de ninguém. Que ninguém tira o fio terra, solta a mão de ninguém. Porque o cheiro desta mão, para mim, é insuportável. Então ele poderia ser denunciado, ser processado, e quando ele é denunciado e a denúncia é aceita, ele é afastado até o julgamento final. O CNJ, por sua vez, deveria colocá-lo no inquérito e deveria suspendê-lo das suas funções. Ou mesmo o próprio Supremo, porque isso macula a instituição.
E se é o que ele usa para fazer inquérito de fake news, se é o que ele usa para fazer inquérito de milícia digital, porque ataca o próprio Supremo na sede do Supremo, o próprio Supremo pode abrir um inquérito, o próprio Supremo poderia abrir um inquérito contra ele, partindo da mesma ideia absurda, mas que existe, do Alexandre de Moraes. Mas como a PGR fechou a porta da ação penal, os coleguinhas já disseram aqui, ninguém solta a mão de ninguém. Aqui ninguém vai abrir inquérito contra ele. E como o CNJ, que é presidido pelo Barroso, e o Barroso já disse que não vê nada, ele não vê nada de anormal nisso, é igual o Lula vendo para a eleição da Venezuela. Não tem nada de... Tá tudo normal. Ninguém vai fazer nada. O que poderia acontecer? Crime de responsabilidade. Qual é a juridicidade mínima? É um juiz que age contra a lei e um juiz que julga sabendo que ele é suspeito. Porque quando a gente vê o que o assessor dele diz, esse é bandido. Vamos pegar a revista golpista e depois ele vai julgar, ele já prejulgou. Então, é uma hipótese de crime de responsabilidade julgar quando se sabe suspeito. Então, o Senado pode levá-lo a impeachment. Mas, ao que tudo indica, não será. Porque o Pacheco já disse que a chance é zero. E a gente sabe que ninguém vai peitar o STF unido junto com a PGR. Ô Pavinato, eu estava lendo aqui o perfil do Glyn aqui no X. Ele deixa bem claro, quando ele soltou a reportagem ontem, ele escreveu o seguinte: esta é a primeira reportagem sobre os 6 gigas de arquivos. Primeiro, então haverá a segunda, a terceira, a quarta. Do Glyn. Então, o que você está falando, você está coberto de razão, só que dependendo do que vier pela frente, chega uma hora que a pressão fica insustentável. Uma coisa é tentar abafar a primeira revelação. Exato. O que virá na segunda, na terceira, na quarta, não sabemos. Exatamente. E deve ter sido a primeira menos pior. Pode ser que ele tenha guardado melhor para depois, né? Para fechar o... Sabe que o Cacai veio a público dizer que é uma piada comparar a Vaza Jato com esse Vaza Toga. O Cacai, credibilidade, né? Isenção total. O presidente do Prerro também falou que não vê nada de anormal. Mas só falaram. Falaram por falar. Igual o Barroso. Não tem nada de errado. Embora tudo que esteja errado está escrito. A portaria da assessoria contra a desinformação do TSE, está tudo escrito o que ela faz. E não está escrito que ela pode fazer o que ela fez. Então não tem institucionalidade. Institucionalidade ou escambau. Não tem. Se tiver, mostra onde está escrito. Ou vai ficar fazendo igual o código-fonte? Não mostrou. Então mostra de novo. Não mostrou. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.